mercado acontece em condições especiais e isso vocês já sabem. A lei precisou buscar formas de compensar o trabalhador pelas características específicas desse trabalho. E uma das maneiras encontradas foi a criação dos adicionais. Eu aposto que você já ouviu falar. Quem trabalha embarcado ganha 50%. Mas o que são esses 50%? Será que eles são devidos para todo mundo mesmo? E aonde que isso está escrito? É isso que a gente vai entender nesse vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, eu vou dar uns avisos clássicos. Meu nome é Maria Noêmia, eu sou sócia do Venâncio Batista Advogados e aqui no canal a gente tem uma missão: fazer você entender quais são os seus direitos no trabalho. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Primeiro, eu preciso te explicar que o único adicional pago ao trabalhador offshore e garantido para todos, simplesmente por trabalhar embarcado, é o adicional de periculosidade. Ou seja, é garantido mensalmente o adicional de 30% sobre o salário base, pela natureza perigosa do trabalho e pelo risco de vida que esse trabalhador é submetido. A periculosidade não pode ser paga de forma proporcional. Então, se você embarcar por 6 dias no mês, vai receber integralmente 30% sobre o salário base. Eu sei que você deve estar pensando que isso é impossível, porque sempre ouviu que o trabalhador offshore recebe no mínimo 50%, mas essa não é uma regra geral. Além da periculosidade, a gente tem na lei outro adicional, que é o sobreaviso, e é da soma do sobreaviso com a periculosidade que sai os 50%. Mas o sobreaviso não precisa ser pago a todo trabalhador offshore, pelo menos não é isso que a lei determina. O que a lei diz é que deve receber os 20% de sobreaviso aquele empregado que permanece à disposição do empregador por um período de 24 horas para prestar assistência aos trabalhos normais ou atender necessidades ocasionais de operação. Ou seja, não se aplica a todo mundo. Mas o sobreaviso pode ser pago a empregados que não atendam essa condição, assim como outros adicionais, e eu vou te explicar como. Isso acontece porque, tirando a periculosidade, os outros adicionais pagos ao trabalhador offshore são previstos nas normas coletivas, que são aqueles documentos feitos pelos sindicatos das categorias. E isso vai significar que somente vai receber o adicional previsto naquela norma coletiva o trabalhador que se enquadrar naquela categoria. Ou seja, se na norma do seu sindicato diz que você tem que receber 112% de adicional, você precisa receber. Alguns adicionais entram nessa regra. O primeiro é o sobreaviso de 20%, que eu já expliquei. Mas a gente tem outros adicionais bem comuns e que são pagos por conta de norma coletiva. A gente vai falar deles agora. O primeiro é o confinamento, que muita gente acha que é obrigatório pela lei. Ele geralmente é de 20% e ele é pago para remunerar justamente o trabalho confinado na plataforma. O HRA, que significa horas, repouso e alimentação, vai ser pago geralmente no valor de 32,5% do salário e tem como objetivo compensar o trabalhador por eventuais interrupções no seu horário de almoço ou janta que podem acontecer em função da operação. Um outro adicional pago é o horas acordo. Ele vai remunerar as variações da jornada que podem acontecer por conta de treinamentos, reuniões a bordo. É muito importante a gente lembrar novamente que esses adicionais não precisam ser pagos a todos os trabalhadores sem distinção. O único obrigatório é a periculosidade. Mas nesse caso, se você tiver previsão em norma coletiva, aí sim, o pagamento não pode ser suprimido. Ou seja, é muito importante que você pesquise a norma coletiva do seu sindicato e entenda se tem algum adicional previsto nela que você não recebe. Também vale ficar atento a outro ponto. Se você recebeu um adicional por um tempo e parou de receber e não teve nenhuma modificação no seu trabalho, você continua embarcando no mesmo lugar, fazendo a mesma função, isso é ilegal e a empresa não tem autorização de tirar esse adicional. Os adicionais, eles têm como foco remunerar essas situações específicas e devem ser pagos na forma da norma coletiva, que em regra é sobre o salário base. Por isso, ele vai ter reflexo nas suas outras verbas, ou seja, hora extra, FGTS, INSS, 13º, férias. Entendeu a importância de conhecer os adicionais que realmente são devidos a você e a forma de pagamento deles? O impacto desse adicional pode ser alto no seu salário e fazer muita diferença no final do mês. Não deixe de se inscrever no canal para saber sobre seus direitos e nem de procurar uma assessoria jurídica especializada, caso você esteja percebendo que pode estar saindo no prejuízo.